Olá a todos. Hoje eu vou fazer um comentário. Também é um comentário muito rápido, até por causa do tempo, né? Porque quando é muito tempo, então as pessoas ficam meio com preguiça de assistir até o final. Então, estarei fazendo esse comentário da lição de número 3 do nosso trimestre, né, que tem por título Jó e a Realidade de Satanás. Farei aí um vídeo de mais ou menos 30 minutos para falar e ser muito objetivo também, muito objetivo nas minhas colocações e falando o escritor e o comentarista, né, o pastor José Gonçalves, ele quer passar para nós. Então, nessa lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Nós temos aqui um objetivo geral, né? No objetivo geral, para nós pensarmos e também aprendermos que Satanás não é autoexistente, ou seja, ele não um ser que sempre existiu. Ele não é um ser onisciente, onipresente ou onipotente. Quem é o Senhor Deus? Ele é criado, ele foi criado. Nós vamos ver nesta lição que Satanás, ele tem poder, é lógico, mas tem limite também. O poder de Satanás tem limite e está sobre ou abaixo da soberania de Deus. Então Satanás faz aquilo que o Senhor Deus permite. Nós vamos ver isso aqui. Nós não queremos dar ênfase também a Satanás, né? Mas mostrar quem ele é. Nós sabemos que Satanás, né, era Lúcifer, ou o anjo de luz, que se rebelou e fez uma rebelião lá no céu, e com ele veio uma terça parte também dos anjos cair também, veio cair. Então, Satanás agora é o acusador, e nós vamos ver aqui nesta lição. E eu aqui reparti aqui os tópicos, né? Os objetivos específicos. Então, no tópico 1, o livro de Jó e a natureza de Satanás. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Então, nós temos aqui os objetivos específicos. Nós temos o explicitar ou mostrar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Isso que nós iremos falar. O segundo objetivo é afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. E o tópico 3 é sublinhar ou marcar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Tem algumas coisas aqui que eu grifei, né? Algumas passagens. Aqui na nossa introdução diz assim: uma das constatações que o leitor logo chega ao ler, que o leitor chega logo ao ler o livro de Jó, é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelos homens pelo homem, né? O homem, não os homens. O homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna.
ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Aí eu fiz essa separação aqui nos objetivos específicos. Primeiro, né, é explicitar, ou se não, explicar, ou deixar claro, né? Primeiro, que Satanás é um ser espiritual. Segundo, que ele é um ser criado. E terceiro, que ele é um ser dotado de personalidade. Aqui, nesse tópico, primeiro. Então, nós vamos ver isso aqui na nossa lição. Então, primeiro nós vamos explicitar, né? Depois, no segundo, nós vamos afirmar. E no terceiro, sublinhar, ou marcar, ou destacar. Primeiro, aqui nesse tópico, no tópico primeiro, o subtópico tem, primeiro, um ser espiritual, segundo, um ser criado, e no terceiro, um ser dotado de personalidade. Aqui é o inimigo, né? Então, ele é um ser espiritual, e nós vemos isso no capítulo 1 de Jó, né? No versículo 6, quando os filhos de Deus, né, vão ter com o Senhor, e lá está também Satanás. E o Senhor pergunta para Satanás de onde ele veio. Não que o Senhor não sabia. Isso tudo, meus irmãos, minhas irmãs, ouvinte, é para mostrar todo esse contexto do livro de Jó, é para mostrar a graça e a misericórdia de Deus. É para mostrar que o Senhor Deus está no controle de tudo, que nada foge do seu controle. Nada foge do controle de Deus. Então o Senhor Deus, ele dá testemunho de Jó. É lógico que o Senhor Deus já sabia que Jó não blasfemaria contra ele. Nós não vamos ver isso em mais nenhum lugar da história bíblica. E nenhum outro personagem. Porque cada um dos personagens tem a sua particularidade. Jó é um desses. O patriarca de Ur. Então, o próprio Deus dá um testemunho dele, e vem o inimigo com as suas astutas, né, com as suas ciladas. Logo ele vem acusando a Deus, dizendo que não é em vão que Jó serve a Deus. Ele quer dizer, ou quer acusar Deus, que Jó faz isso como uma troca. Que Jó só serve a Deus porque Deus abençoa Jó. Então, Satanás, ele intenta, ele busca essas astutas, essas mentiras. Então, aqui nós vamos destacar que o diabo é um ser real, né? Em Lucas 10, 18, nós vemos isso. Em Mateus 4 e 3 também, nós vemos isso na tentação do Senhor em Mateus 4, 3, quando o Senhor Jesus é tentado por Satanás, né, que pede para Jesus, dizendo, olha, outra dúvida que ele quer jogar, se tu és o Filho de Deus, se tu és, então faz com que essas pedras se transformem em pão. O mentiroso, o acusador, o pai da mentira. Então, ele é um ser real. E também lá em Efésios 6,12, né? Aqui nós estamos falando a parte B, que Satanás é um ser espiritual, né? E Paulo diz que nós não devemos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, né? Mas as forças das potestades espirituais do ar. Por isso, Paulo, quando nós nos revestimos com a armadura de Deus, né? Nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Tem muitas pessoas que estão perdendo tempo lutando contra o seu próximo,
contra outras pessoas. E nós sabemos que há influência maligna, que por trás de todo mal está o inimigo da nossa alma. Aqui eu coloquei, aqui destaquei um ser criado também, né? Que está no subtópico 2, que ele é um ser criado, ele não cria, ele é um ser criado, né? Foi o Lúcifer que se revoltou, que se rebeliou e foi expulso do céu e foi transformado nesse acusador, nesse ser maligno que só sabe destruir o ser humano, né? E o trabalho dele é justamente esse, que ele não é autoexistente, né? Ele não é autoexistente. Quem é autoexistente é o nosso Deus, que sempre existiu. A autoexistência é o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, que sempre existiu. Satanás não, nem sempre ele existiu, né? Que é um ser dotado de personalidade. Ele fala, ele argumenta, ele tem conhecimento, ele é sagaz, astuto. Então, nesse tópico, os destaques são justamente esses, né? Que o diabo é um ser real, é um ser espiritual, é um ser criado, ele não é autoexistente, é um ser dotado de personalidade, fala, que argumenta. Nós vemos aqui no livro de Jó, ele falando com o Senhor Deus. Nós vemos no livro de Mateus, ele falando com o Senhor Jesus, né? E aqui no livro de Jó, ele ainda argumenta com o Senhor Deus. É em vão que Jó, ele te serve. Então nós vemos isso, né? Nós vemos isso no livro de Jó. E que ele tem também conhecimento. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, ele fala para o Senhor Jesus: olha, você se joga aqui, porque está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos para te salvar. Então ele tem conhecimento da palavra, ele sabe, ele só ele só não segue, ele não segue a palavra de Deus, mas ele conhece. Infelizmente, muitos também são assim, são conhecedores da palavra de Deus, mas não seguidores. Conhece, mas não segue. Então, Satanás nesse tópico primeiro, os destaques são justamente esses, né? Eu não vou estar lendo os tópicos, né? Porque os meus irmãos estarão lendo lá no domingo, na sala de aula, né? O primeiro subtópico, um ser espiritual, o primeiro subtópico. O segundo subtópico, ele é um ser criado. E o terceiro subtópico, um ser dotado de personalidade, né? Que fala, que argumenta, que tem conhecimento, que é perspicaz. Satanás, astuto, que ele é. Então, está aí nesse tópico primeiro, né? Que nós temos que... Cada professor tem que explicar, né? Porque está explícito, né? Explícito. Mostrar com clareza na sala de aula justamente isso. Essa personalidade do inimigo, né? Do inimigo da nossa alma. O inimigo da nossa alma. Aqui no tópico 2, né, eu destaquei aqui o inimigo, né? Nós temos que afirmar que Satanás ele causa dor e sofrimento. Está aqui no segundo tópico, que ele acusa e que ele tenta, né? Satanás ele causa dor, ele acusa e ele também é o tentador. No primeiro subtópico tem dor e sofrimento, fala da dor e sofrimento de Jó, né? Mesmo ele sendo um homem temente a Deus. Então, porque o justo sofre, né? Então nós vamos vendo aqui através do livro de Jó, da história de Jó, porque os justos sofrem. Tem pessoas que
acha que porque somos servos do Senhor, então nós não devemos ou não podemos passar por sofrimento, né? Engano nosso. E está aqui mostrando na vida de Jó. O segundo subtópico ele acusa, ele é acusador. No primeiro, ele causa todo esse sofrimento na vida do patriarca Jó. No segundo, ele é um acusador. Então ele vai ao Senhor Deus e ele fala, né? Querendo mostrar que Jó serve a Deus por troca, né? Que Jó serve a Deus porque Deus abençoa, então assim em troca ele lhe obedece. E o Senhor mostra ali que não é nada disso, que Jó adora a Deus por causa do seu amor, da sua devoção ao Senhor Deus. Ele, o inimigo, né, que é capaz de trazer esse sofrimento, né? João, ele fala, né, de um inimigo, né? Lá não está falando explicitamente, né, de Satanás, mas esse é o trabalho de Satanás: matar, roubar e destruir. É isso que ele faz, né? Ele mata, rouba e destrói. Então, aqui no subtópico 2, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo, que está escrito lá em Marcos 22, no versículo 31, versículo 32, o diabo quis fazer com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação com a missão do diabo, lá em Apocalipse 12:10, né? Ele é acusador. Ele está ali para acusar. É isso que ele faz. E faz muito bem. E também o subtópico 3, que fala da tentação, que ele é o tentador, né? Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas, né? Pelo texto sagrado podemos inferir que o diabo impulsionou aos sabeus e aos caldeus, que, olha, até então eram nômades, mas Satanás intentou eles a acabarem com a riqueza de Jó. E nós vimos lá no livro do Gênesis também ele fazendo isso, ele tentando, né? Tentando a primeira mulher, tentando a Eva. Quando Eva estava sozinha, então o inimigo aproveitou a oportunidade, né? Como ele é sagaz, né? No capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 6, né? Do livro de Gênesis, nós vemos isso, Satanás indo, e depois ele diz, mas o Senhor disse que não era para comer, e a Eva pega e entra na dele e diz, não, ele disse que não era para tocar e nem para comer. Fala, não, mas não é isso não, olha, Deus está mentindo, porque ele sabe que quando vocês comerem, vão se abrir seus olhos, vocês vão ter conhecimento. E aí a Eva caiu na dele e viu, né, a soberba, a soberba da vida, né? Soberba da vida entrou, ela olhando os frutos, né? Olhando o fruto, ela desejou isso, desejou comer daquele fruto. E aí foi, e nós sabemos no que deu aquele ato, né? De Eva e posteriormente Adão também. Né? Até hoje nós sofremos com aquela decisão, com aquela rebeldia, né? Dos nossos pais, né? De Eva e de Adão. Então Satanás é esse ser que tenta as pessoas a fazer o mal. Eu lembro de uma ilustração que Satanás, ele pegou, foi em uma fazenda, tinha um burro amarrado, ele pegou e soltou o burro. E aí o burro pegou, entrou para a fazenda do vizinho e comeu a plantação do vizinho. Aí a esposa lá do vizinho viu
pegou um rifle e matou o burro. E aí o dono do burro viu o burro morto, pegou um rifle e matou a dona da fazenda, a esposa do fazendeiro, que viu aquilo, foi lá e matou o fazendeiro. Foi lá e matou o fazendeiro. E aí os filhos do fazendeiro veio cá e tocou fogo na fazenda do vizinho. Quando o vizinho viu aquilo ali, foi lá e matou os filhos do fazendeiro. Destruiu todas as duas famílias. E aí perguntaram para Satanás o que ele falou para o burro. E ele disse: nada, eu só o desamarrei. Quer dizer, tem pessoas que entram na tentação. O diabo dá um caminho, Satanás dá o caminho, e a pessoa pega e vai por conta própria, né? Se assemelhando, infelizmente, a um animal irracional. Ele dá um caminho dizendo que as drogas são boas e as pessoas vão, que a prostituição, que o adultério, que o roubo, que o furto, ou outras coisas, que a mentira, que a inveja, que a cobiça, né? São coisas boas e as pessoas vão lá e praticam. Ele mostra o caminho, né? E as pessoas vão lá e faz isso por conta própria, né? Ele tenta e muitos vão lá e caem. E aqui nesse segundo tópico do livro de Jó, mostra as obras de Satanás, né? Que é trazer sofrimento à humanidade, que é acusar a humanidade, que é tentar a humanidade. É o trabalho dele, que ele faz muito bem. Ele mata, ele rouba e ele destrói. Isso aqui está nesse tópico, aqui no tópico 2, né? Satanás como causador de sofrimento, como acusador e como tentador. E para terminar, aqui no nosso tópico 3, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Ocaso, essa palavra ocaso aqui, ou o fim de Satanás. Então, no 2 nós vemos aí Satanás, né? É aquele que mata, rouba e destrói, que traz sofrimento. Ele é acusador, ele é mentiroso, ele é astuto, né? Satanás, ele faz isso. Ele vem e causa, né, muito sofrimento a todos. E aqui no terceiro tópico, né, com seus dois subtópicos, no tópico 3 só tem dois, que é a queda e a ruína de Satanás, e Jó e o testemunho de Deus. Nós vemos aqui nesse tópico 3, o escritor, o pastor, ele mostra aqui a queda do inimigo, ou o ocaso, né, ou o final do nosso inimigo. Ele nos mostra aqui também que nós podemos vencer o mal através da obediência ao Senhor Deus. Ele nos mostra nesse tópico 3 que a obediência a Deus produz a vitória. Ele mostra aqui nesse tópico 3 que o silêncio de Deus não é sinal da sua presença. Silêncio é alguma coisa, ausência é outra. Nós sabemos que quando, como aluno, né, estamos em uma sala de aula e iremos fazer uma prova, então está ali o professor. Não tem falta do professor, ele está ali. Mesmo ele não ajudando, mas o professor está ali. E o Senhor estava ali. Mesmo não falando, né? Não falando, mas ele estava ali, protegendo a Jó. Porque se o Senhor Deus, né, concedesse, Satanás mataria Jó. Mas era uma ordem de Deus não tocar-lhe na vida. Satanás veio, e nós vamos ver nas outras lições o quanto mal ele fez com o patriarca Jó.
Então, aqui nesse ponto 3, o silêncio de Deus não é sinal de ausência, porque Deus estava ali. E aqui nós vemos também nesse tópico 3, né, que o melhor é ser aprovado por Deus, mesmo sendo reprovado por homens. O importante é ser aprovado por Deus. Nós vemos aqui também, né, que o sofrimento não é sinal de pecado. Não é porque a pessoa está doente, está passando por um momento difícil, que está em pecado. Nada disso. O diabo, ele traz sofrimento. Satanás, ele traz o sofrimento. E que riqueza também não é sinal de aprovação de Deus. Não é porque tem riqueza que é sinal que Deus está aprovando. Nada disso. Que a presença de Deus, né, aqui mostra que a presença de Deus nos traz alegria em meio às angústias. Que a presença de Deus nos traz alegria, né? Nós vemos no capítulo 14 do Evangelho que escreveu João, o versículo 27, o Senhor Jesus dizendo: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo dá. Porque as pessoas sem Cristo têm paz quando tem tudo, quando não lhe falta nada. Já nós, servos de Deus, não. Mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de enfermidade, mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de perca, na presença de Deus nós temos paz. Uma paz inexplicável. É a paz que o Senhor Deus nos dá. Então, nesse capítulo, nesse tópico 3, nós temos aqui essas lições. E para terminar, nós vemos aqui um final glorificante. Glorificante. Mesmo Satanás acusando, mesmo Satanás tentando, mesmo Satanás trazendo sofrimento, Deus é maior que tudo isso. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as situações. Então, através dessa lição, né, nós vemos um inimigo sagaz, um inimigo astuto, um inimigo acusador, um inimigo tentador, um inimigo que traz sofrimento, mas nós vemos também um Deus de paz, um Deus poderoso e que nada foge do seu controle. Essa lição é muito importante para nós, para todos nós. Então, quando você, meu irmão, minha irmã, estiver sentado na sala de aula no domingo, então pense nisso. Pense nesses conceitos. Pense que nós temos um Deus que zela e que vela por nós. Que tem um inimigo, tem um grande leão furioso ao nosso derredor, procurando matar, estraçalhar. Mas ao nosso redor, do nosso lado, tem o leão da tribo de Judá, aquele que nos protege, aquele que nos guia, que mesmo no momento de sofrimento está conosco. O Senhor Deus, o Deus do exército, que é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Esse é o Deus de Jó. Então, através dessa lição aqui que tem por objetivo geral, né, mostrar que Satanás, ele não é autoexistente, que ele é criado, que ele tem força sim, mas que tem o seu limite, e que tudo está sobre a soberania de Deus. Sobre a soberania de Deus. Deus está acima de tudo. Satanás é um anjo caído. E nesses objetivos específicos, que é explicar, né, ou clarear que Satanás é um ser espiritual, um ser criado e um ser dotado de personalidade. Que é afirmar que Satanás causa dor, sofrimento, que ele acusa e que ele tenta. E marcar ou destacar nesse tópico 3 que
a queda e a ruína do inimigo. Que Jó, né, teve o testemunho do próprio Deus, que mesmo em momento de sofrimento, Deus está conosco. O Deus de Jacó, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que esse resumo, né, esse comentário, sirva para a bênção da vida espiritual do meu irmão e da minha irmã. Que você pegue a sua lição, leia aí na sua casa, né, grife aquelas palavras que você tem por palavras-chave ou importantes, né? Quando você for para a sala de aula no domingo, então já vai com a mente mais aberta, né? Quando o professor estiver falando, então a sua mente vai clarear mais ainda. Tudo isso aqui, né? Primeiro, lendo a revista da Escola Dominical, lendo a Palavra de Deus. Eu não li os versículos, né? E fiz mais citações por causa do tempo. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula, né? A aula de número 4, que nós iremos ter, que é o drama de Jó. O drama de Jó. Então, até a próxima aula, né? Esse domingo agora, os meus irmãos, né? Nós estaremos aprendendo sobre a realidade do inimigo. Não dar ênfase, mas mostrar que ele existe. Que não é para subestimar ele. Também não supervalorizar ele. Né? Que ele não tem todo o poder. Quem tem todo o poder é Deus. Mas que ele não é para nós vivermos como se ele não existisse. Que ele existe, que ele é real. Ele é um ser espiritual, mas ele é um ser real. Que ele tem a influência no nosso mundo, no mundo material. Mas que nós temos o Senhor Deus, aquele que nos dá paz. E paz com abundância. Uma paz na alma e no espírito. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E até a próxima, se assim o Senhor Deus nos permitir.